Agora, explica pra galera como cai no seu colo a questão da vice-presidência. Cai no colo. Como é que... Porque inicialmente você não era o VP da gestão do Salgado de Patrimônio. Então fala pra galera como é que surgiu esse convite e o porquê que você aceitou. Eu até passei um pouquinho, né? O Mendonça era o VP nomeado e aí ele teve questões pessoais, acabou não conseguindo dar continuidade com, acho que 2 meses. Acho que foi dia 22 de março de 2021, eu fui nomeado o novo vice-presidente. E aí começou assim, né? Num grupo de 3 desses os perturbadores aqui no ouvido, né? Fabinho, cara, o Mendonça tá com problema, cara. A gente tem que ocupar aquela função lá, cara. Você é o cara. Pô, por que sou eu, cara? Não sou engenheiro. Não, mas você conhece, pô. Pereira confia em você pra dar continuidade, vai te ajudar e tal. E começa aquela história toda, né? E assim, vamos combinar que ser vice-presidente do clube do tamanho do Vasco, porra, com a paixão que você tem pelo clube, cara, assim... Vamos lá, vamos avaliar isso. Como é que vai ser? Quem são as pessoas? Onde é que eu posso pisar? E fui me aprofundar. Tive uma conversa com o Salgado. E na época estava junto, inclusive o Luiz Melo, né? Perguntei para o Salgado claramente, né? Qual era o meu nível de autonomia, como é que era a situação, o que ele esperava de mim. Acho que é importante, né? Você ter uma conversa com o teu chefe que tenha clareza sobre isso tudo, né? E assim foi feito e a gente chegou ali, ele... Não, beleza, pode vir, tal. Ele já me conhecia somente da campanha. E eu topei o desafio e assumi nessa data aí, 22 de março de 2021. A data muito especial para mim. Agora, como é que você recebeu o patrimônio do Vasco ao chegar lá? Tava tudo lindo, belo, baita de uma estrutura voando. Tinha um monte de esqueleto no armário, era uma confusão. Fala pra gente como é que era o patrimônio do... Voando. Voando. Meio relativo. Conta pra gente como é que tava o patrimônio do Vasco quando chegou. Não, então o Mendonça já tinha, nessas conversas preliminares ali, preliminares que eu participava, né? Porque eu não estava na gestão. Então, a gente sempre teve o hábito de compartilhar com o nosso grupo as práticas, as situações. A gente fazia reuniões semanais no início, quinzenais e tudo, mas eram reuniões periódicas que havia uma troca de informações, de experiência para a gente poder contribuir. Todo mundo era voluntário, de forma direta ou indireta. Aliás, eu até esqueci de falar, porque quando eu cheguei lá na gestão do Salgado, a primeira coisa que eu fiz foi me colocar à disposição. Eu virei consultor não remunerado da área de esportes olímpicos. Eu estava na equipe do Marcel lá e comecei a fazer algumas reuniões e tudo, mas logo depois pintou essa situação e eu fui para VP de patrimônio. Mas o Mendonça chegou a fazer, com a equipe de profissionais do Vasco, um grande mapeamento, porque isso era... Claro, era muito importante, né? Cuidando de sede do Calabouço, da Lagoa, São Januário, o CT, que tinha sido construído há pouco tempo, mas a gente sabia que ele foi construído numa fase 1 e, nós tínhamos outras fases para entregar. E até hoje não evoluiu, né? Há de se dizer. Ainda temos 2 campos lá no CT da Barra. O projeto era de 6 campos, né? A SAF tem que informar qual é o plano dela de investimentos na infraestrutura do futebol também. Mas vamos voltar. Então, todos esses desafios, a gente fez um mapeamento, beleza, e, se não me engano, foi apresentado ainda pelo Mendonça antes dele sair, e quando eu cheguei, eu voltei a esse assunto e pedi que fosse apresentado também uma questão orçamentária, e aí isso aconteceu para que nós tomássemos as providências necessárias, as intervenções necessárias para atacar os problemas graves do clube. Tá? E assim foi feito. Então, a minha primeira reunião, praticamente, claro, ali antes que eu falava, posso fazer para todo mundo, se você quer, né, que eu traga para o senhor na sala, fazer no privado aqui, ou pode levar para todo... Não, Fábio, tudo que você tiver pode usar a reunião de diretoria para todo mundo. Ok. Então, nós levamos lá e apresentamos, né, quase que a visão do inferno, né? Porque tinham fotos, né, tudo muito bem documentado, todas as fotos de todas as condições das sedes e um orçamento ali, e aí, né, assim, todo mundo arregalou os olhos, claro. Eram intervenções que, por mais que uma ou outra manutenção ocorresse ao longo dos últimos anos, mas não tinha havido um investimento firme para fazer o que tinha que ser feito. Então, não era raro, você andava beirando ali a social, né, a parte ali que
beirando o campo, você olhava para cima e você via a ponta da marquise como se estivesse esfarelando. Ferro aparecendo. Ferro aparecendo e ferro enferrujado. Isso é um apontamento pelos especialistas de que tem um risco quando o ferro está enferrujado, quando, né, começa a oxidar. Então tem ali um dano acontecendo, você tem que tratar, né? E ali o concreto já saiu. Então essa situação, ela era na beira da marquise, mas ela era praticamente generalizada, né? Por trás, lá perto das quadras, perto das arquibancadas, a área VIP, né? Tem um podcast meu que fica lá que eu começo falando disso, né? A área VIP ficou com andames durante um bom tempo, o público voltou. E eu tô falando isso de meados de 2021, num período que ainda nós não tínhamos... Estava voltando a questão dos jogos e não tinha público. Então a gente precisava, era importante que a gente fizesse essas intervenções a tempo de recuperar o clube, porque assim, bem dizer, a gente tinha risco de acontecer uma tragédia lá. Era basicamente isso. E a história, ela se desdobrou assim, nós apresentamos um orçamento que era praticamente de 8 milhões, e 8 milhões era pra gente ficar 100% tranquilo, não era pra botar acessibilidade, nada disso não. Era uma condição pra gente fazer um trabalho estrutural com impermeabilização toda, pintura de todas essas sedes, né, do CT de Caxias também, que estava em fase de construção, e a gente assim seguiu. Só que a gente conseguiu uma verba que era de 2 milhões de reais, vinda do patrocínio da Ambev. Né? Que acho que era um patrimônio, o patrocínio era de outro valor, mas aí, dada a situação, recebi o Salgado, me chamou, tem 2 milhões, vamos ver o que a gente faz com 2 milhões nesse primeiro momento, até tratar e tudo mais, vamos ver. Beleza, a gente foi lá de 8 milhões, enxugou, vamos ver quais são as prioridades, onde é que tem risco. Então a gente atacou a parte da arquibancada visitante. Ali estava muito ruim, muito grave ali. Nós tratamos a parte da social, que estava muito grave, e aí nós acabamos até fazendo uma interdição daquela área ali. Foi um dos problemas que eu tive internos, porque eu defini que isso ia levar para o Salgado, ele apoiou, mas depois eu tive... uma posição contrária e meio que não deixava eu interditar, pressionavam os funcionários para não interditar, aquelas coisas assim, enfim, coisas de Vasco. Mas a área da social era grave também, a marquise, e a área VIP, como eu falei, que a área VIP, inclusive, foi a última a ser liberada quando o público voltou. Foi liberou primeiro a social, depois a arquibancada, não a arquibancada de visitante, mas a arquibancada ali no meio, depois foi expandindo e tal, e a gente tratando. A gente conseguiu com esses 2 milhões fazer o tratamento, só que o problema foi que quando a gente gastou o equivalente a 1 milhão, a verba foi cortada, direcionada para outras demandas que eu não sei quais, e ninguém me avisou. Caraca, já tinha assumido compromisso. As empresas trabalhando, os projetos acontecendo, andando, né? E naquele momento, assim, uma grande surpresa para mim, foi um dos meus primeiros... Não foi um dos primeiros não, mas foi um dos grandes entreveros que eu tive por conta disso, né? Porque como é que pode? Você tá fazendo uma obra, trator lá, né? Guindaste lá, gente pintando, material comprado. Tinha uma empresa de mão de obra contratada para fazer também, porque eu acho que não tinha funcionário para aquilo ali. Era uma obra grande, bizarra. Nós conseguimos concluir, nós fizemos a social toda, que foi a prioridade, até porque a gente já imaginava que se voltasse o público, a gente ia voltar por ali. Então foi feito todo um trabalho bacana, considerando todas essas variáveis, para a gente apresentar uma solução bacana. E a gente avançou, vamos falar assim, o equivalente a 1 milhão e 400, 1 milhão e 500, 1 milhão quase 600, e de repente a verba, puf. Só que o problema é o descobrir isso quando as pessoas começam a me ligar e falar, né? Pô, Fabinho, o que tá acontecendo, cara? Pô, meu pagamento não pingou, já tá aqui e tal, não sei o quê, os funcionários... Cara, o cara da empresa tá ligando, tá dizendo que vai parar, não sei o quê, e aí começa um novo inferno, né? Que aí nós paralisamos as obras, parte já tinha sido feito, mas algumas dessas intervenções importantes, como o caso da área VIP, não tinha sido concluída. E a própria social, ela foi feita o trabalho de estrutural, foi feita a pintura, em cima... não colocaram a manta
não tinha, né, o recurso, o financeiro não liberou o recurso para fazer a impermeabilização, que é como uma cobertura. Você faz a pintura, faz a estrutura e depois você tem que ter uma manta para proteger. E isso, do nada, desapareceu, assim. Né? Ninguém me avisou nada. Então foi um dos graves problemas que eu tive na gestão, questionando as pessoas sobre isso. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado não, porque eu tenho uma solução para você. O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor, nós disponibilizamos numa parceria com o Honey Caps algumas amostras grátis, mas são poucas amostras, então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte e campeão? Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço. Mas corre que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom?